3 dicas infalíveis para você aprender a fazer um roteiro matador aí, seja pro que você precisar para uma apresentação, para uma palestra, ou sei lá, se você for escrever o roteiro de um filme, enfim, 3 dicas infalíveis para você. Oi, beleza? Aqui é Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Slide Mestre. Estamos aqui num estúdio diferente, na verdade, estou aqui na minha casa nova, eu que estou aqui morando com a Jade Salles, né? Vocês já conhecem bem. E a gente tá aqui de mudança, até por isso que tem sido mais difícil a gente produzir esses últimos vídeos. Tô me adaptando aqui ainda, como vocês podem ver, tem algumas coisas ainda que a gente não terminou aqui. E, além disso, também tem algumas outras novidades, algumas coisas que eu venho trazer pra vocês em breve, tá? O que eu posso adiantar pra vocês é que bem possivelmente esse ano alguns conteúdos vão ser um pouco diferentes, tá? Talvez eu expanda mais os conteúdos aqui do canal. Eu não quero mais me prender tanto à questão de slides e apresentações. Eu quero mudar essa minha oferta de conteúdos. Eu quero oferecer mais conteúdos e diferentes conteúdos. Eu quero falar mais sobre comunicação, eu quero falar mais sobre produção de conteúdo. Eu acho que é um tópico, um assunto muito importante que eu posso também compartilhar com vocês. Eu posso falar sobre direção de arte, eu posso falar especificamente sobre Photoshop, enfim, várias outras ferramentas, outros softwares que a gente usa no nosso dia a dia que você também pode aprender a usar. Eu posso inclusive mostrar bastidores de grandes produções, porque sim, eu tenho feito parte de uma grande produção e estou muito feliz, muito satisfeito. Justamente por isso eu gostaria de mostrar para vocês também, mas obviamente que eu gostaria de saber se vocês querem aprender e o que vocês querem ver aqui no canal. Então já deixa aqui nos comentários o que você quer ver aqui no canal, que certamente a gente vai analisar as possibilidades e começar a aplicar talvez, beleza? Então vamos lá. Toda vez que a gente vai escrever, toda vez que a gente vai fazer uma apresentação, seja ela uma apresentação pública, né, para várias pessoas, seja uma apresentação menor, né, onde a gente vai apresentar para um grupo menor, seja uma palestra, enfim, eu fui convidado novamente para dar uma palestra lá no Senac e eu pensei, poxa, eu poderia compartilhar isso com vocês, né? A gente tem que pensar em algumas coisas, tá? Na verdade, são várias questões, são vários quesitos que a gente tem que analisar, mas eu vou dar aqui 3 dicas infalíveis para você, infalíveis para suas apresentações, para os seus roteiros ficarem impecáveis daqui para frente, tá? Então não quero mais ouvir desculpa sua, ok? Então a primeira dica que eu dou para você é o seguinte: crie um protagonista. O que seria o protagonista? Toda a história, quando a gente vai pensar, quando a gente analisa, por exemplo, qualquer história da Disney, da Pixar, enfim, sempre essa história ela acontece em volta de um protagonista. E esse protagonista, ele passa por algumas transformações, ok? Você pega um filme de herói, por exemplo, enfim, sempre ela vai girar em torno de um protagonista. Então é muito importante que a sua apresentação ela tenha um protagonista também. Esse protagonista pode ser você mesmo, ou pode ser, enfim, pode ser uma pessoa que você conhece, pode ser uma característica, pode ser uma figura de linguagem, não precisa necessariamente ser uma pessoa. Mas normalmente a gente faz o protagonista da nossa história, normalmente somos nós mesmos, né? Então aí já é uma boa dica para você começar. Desenvolva esse protagonista, tá? E quando você vai desenvolver esse protagonista, você precisa entender que ele tem características positivas e características negativas, tá? Então isso tem que ficar muito claro para você. Essas características negativas vão fazer com que as pessoas se conectem com você. Porque, veja bem, se você pegar a história da DC, por exemplo, que é aquela empresa que criou vários super-heróis que você deve conhecer, como o Superman, o Batman, enfim, a Mulher Maravilha, Aquaman, todos esses super-heróis, você vai descobrir que a história do Superman é uma coisa muito engraçada. O Superman, ele era um personagem foda, é um personagem muito, assim, apelão, entre aspas, né? Então, ele era um personagem que era super forte, ele era rápido pra caramba, era mais rápido do que o Flash, ele tinha o raio laser, ele conseguia ver através das paredes, ele conseguia soprar e congelar as coisas, o cara era tudo. E aí, o único ponto fraco dele era a Kryptonita. Só que eles descobriram que, ao criar a versão mais humana dele, ou seja, o Clark Kent, descobriram que as pessoas começaram a se conectar com esse personagem. Por quê? Porque as pessoas não se conectam com aquilo que é inalcançável, aquilo que está muito acima delas. Então vem aí a segunda dica: crie personagens, né, na sua história, né, principalmente o protagonista, que seja um personagem humano, né, que seja um personagem que tenha características negativas também. Tem que ter o seu lado Superman, mas também tem que ter o seu lado Clark Kent. Tem que se conectar com aquele personagem, né? O seu público tem que se conectar. E por isso é interessante que você, quando você estiver escrevendo o seu roteiro, você faça ali com que o seu personagem, ele tenha essas características negativas. Apresente isso
essas suas fraquezas, as coisas que às vezes você quer esconder, as coisas que às vezes você não gosta. Mostre isso ao público, porque é justamente os seus defeitos vão fazer elas se conectarem com você. Então fica aí essa segunda dica. A terceira dica que eu dou pra você é o seguinte: pensa que toda história ela é feita de altos e baixos. Toda jornada do herói, né? Esse é um nome muito bonito que se dá. Toda jornada do herói ela é criada a partir de altos e baixos. Se você reparar bem em qualquer roteiro de Hollywood, você vai notar que consegue desmembrar esse roteiro em basicamente 3 atos. O primeiro ato, o segundo e o terceiro. O primeiro ato é onde você apresenta o seu protagonista. E normalmente você já apresenta características que fazem esse protagonista ter um potencial, ou seja, características, superpoderes, digamos assim. No segundo, do primeiro pro segundo ato, normalmente acontece um rompimento muito grande, um problema muito grande. Se você assistir Procurando Nemo, por exemplo, o personagem principal, ele tem o seu filho, Nemo. Entre o primeiro e o segundo ato, né, qual que era o grande antagonista da história? O grande antagonista da história era o mar, era aquele oceano, né, aquele mar aberto. Ele tinha medo, ele não sabia, era o desconhecido para ele tinha medo daquilo. Então esse é o antagonista, não precisa necessariamente o antagonista ser uma pessoa. Ele pode ser uma característica, pode ser, enfim, uma dificuldade que você tem, ou nesse caso, era todo o mar. E aí, entre o primeiro e o segundo ato, bem ali, naquela transição que acontece, ele perde o seu filho, o Nemo. Então, normalmente, entre o primeiro e o segundo ato, existe esse rompimento, essa queda, né? Uma quebra de expectativa. Vou dar outro exemplo. Tem um filme de super-herói. E aí, de repente, o seu super-herói é aquele que você acha que é o mais ferradão, por exemplo, o Hulk, lá no filme dos Vingadores. Ele já logo de cara já toma um couro do Thanos. Então, normalmente, o antagonista, no momento que o antagonista ele se apresenta como um perigo iminente, como alguém que vai trazer muitos danos ao protagonista. Então, você tem o protagonista, quando ele chega, ele enfrenta, ele tem o primeiro embate com o antagonista, normalmente ele perde. Então você fica, caramba, esse chefão aí, esse vilão é forte. Puta, tem que tomar cuidado. E aí, o segundo ato é a transformação do seu protagonista. Ele vai ter que buscar um mestre, né? Ele vai ter que buscar ali o seu mestre Miyagi, ou vai ter que procurar novas características, ele vai ter que se desenvolver para que entre o segundo ato e o terceiro ato ele tenha um novo embate com o antagonista. Esse novo embate normalmente ele ganha. Então essa que a gente chama é a jornada do herói. E aí você tem a finalização ali, a conclusão no terceiro ato. Normalmente a história ela é configurada dessa forma, né? Então você tem que entender que nenhuma história ela é linear. Ah não, o personagem ele começa bem lá, o meu protagonista ele começa bem, ele tem lá superpoderes e ele enfrenta os inimigos, ele ganha, depois ele tem mais inimigos, ele ganha de novo e ele não tem nenhum desenvolvimento moral e nada, e chega no final e ele ganha. Então você tem uma história muito linear, você não consegue se conectar com o público, você não consegue se conectar com a sua audiência. Por isso, toda grande história, todo grande roteiro tem altos e baixos, né? São nesses momentos que você consegue gerar outras emoções em quem está assistindo a sua apresentação. Você consegue gerar tensão, você consegue gerar expectativa, suspense, drama, terror, enfim, você consegue gerar várias outras sensações, emoções em quem tá te assistindo. Então fica aí essas 3 dicas para os seus roteiros se tornarem infalíveis daqui pra frente, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, não se esquece de comentar também aqui embaixo que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal. Ó, sinta-se livre para pensar no que você quiser, beleza? Compartilhe esse vídeo aqui também com todos os seus amigos para eles aprenderem a escrever roteiros impecáveis de agora em diante. Me siga em todas as redes sociais para você ficar sempre atualizado de tudo que eu posto. Valeu e até mais!